Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e esse vídeo, acima de tudo, é um vídeo sobre amor. Sim, eu vou falar sobre o Gaara, uma análise psicológica desse personagem, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana tem um personagem diferente aí sendo analisado psicologicamente. Agora você tem uma nova forma de poder ajudar o canal, além de compartilhar. Como você sabe, o conteúdo daqui é muito teórico, muito denso, e para melhorar isso aí, deixar tudo ainda mais interessante, tem uma lista de livros na Amazon que podem ajudar a complementar aí o conteúdo e deixar tudo mais interessante. O link tá aqui na descrição, e os agradecimentos de hoje são pro Rodrigo Wesley, que nos presenteou com esse livro aqui que ele escolheu da lista, sobre mitologia, e vai ajudar muito nos próximos vídeos, então obrigada, Rodrigo Wesley. Para começar uma análise psicológica, a gente tem que entender o contexto que a pessoa está inserida. No caso, Gaara é o terceiro filho do quarto Kazekage, e antes mesmo do seu nascimento, o seu pai ordenou que prendessem o espírito do Shukaku, aí, uma besta dentro dele, para usar ele mais tarde como arma para a aldeia, uma arma valiosa. Aí. Sua mãe acabou morrendo no nascimento e trouxe para ele esse sentimento aí de solidão, já que todo mundo da aldeia sabia disso e tratavam ele como se ele fosse aí uma ameaça super perigosa. Durante a infância, ele fez várias tentativas aí de se aproximar das pessoas, mas ele sempre foi rejeitado e temido. Parecido com a situação do Naruto. E a figura mais próxima ali que ele tinha de afeto, que o Gaara teve de afeto, foi do seu tio, que entendia que Gaara era apenas uma criança que não tinha culpa de absolutamente nada e que merecia realmente uma chance. Um dos ensinamentos mais importantes aí que o tio do Gaara passa pra ele é que na vida existem várias feridas que a medicina pode curar ali, feridas físicas. Mas que as mais complicadas de se curar são as do coração e são curadas apenas com amor. E amor é uma palavra muito importante quando a gente fala sobre o Gaara. Não só pela tatuagem aí que ele tem na testa, que significa amor, que ele fez em um momento de solidão, não só por isso, mas também pelo motivo dele estar sempre buscando o amor. Essa, na verdade, seria a busca da vida do Gaara. Com os anos se passando aí, a gente vê que cada vez que o Gaara se sentia ameaçado, ele inconscientemente acabava atacando as pessoas ali por causa do espírito do Shukaku e trazendo um baita estrago. E isso começou a se tornar um grande problema político para sua aldeia ali, principalmente para o seu pai, que era o Kazekage, até que chegou num ponto que o pai resolve testar física e psicologicamente o Gaara, utilizando a sua única figura de referência ali, que era o tio. Então, ele contrata o tio para uma missão de confrontar aí o Gaara, e no meio disso tudo, Gaara acaba lançando aí um ataque mortal ao seu tio, que no leito de morte acaba falando diversas mentiras pro Gaara, de que ele era um monstro, e Gaara teve que ouvir bastante coisa dessa única figura aí, que representava afeto, carinho e amor da forma que ele conhecia, fazendo o garoto se frustrar ainda mais com quem ele era e acabar não se aceitando. E foi nesse momento que o Gaara meio que perdeu as esperanças de encontrar esse amor que ele tanto buscava. Ele teve que ouvir por anos de que ele era um monstro, ele escutou pelo seu tio que ele era um monstro e agora ele começa a repetir pra ele mesmo que ele é um monstro. E esse foi um ponto crucial pra virada do personagem. A gente consegue observar nele um conceito muito famoso aí pelo psicólogo Winnicott, chamado de falso self. Pra entender isso aí melhor, vamos começar por partes. A palavra self na psicologia, ela tem a ver assim com uma percepção de nós mesmos. Ou seja, a forma com que a gente se vê, se sente como pessoa, nossas crenças de quem a gente é ou de quem a gente poderá ser. Nosso self começa a se formar desde que somos bebês, quando a gente tem aí diversas necessidades como calor, fome, afeto, dor, carinho, enfim, atenção e diversas outras peculiaridades aí para a formação do self que vão precisar ser atendidas pelo ambiente ao redor dela. O ambiente precisa proporcionar isso como resposta para a criança, para o bebê, porém não demais e nem de menos, tem que ser sempre ali meio que balanceado nessas necessidades. Agora, quando o ambiente não consegue proporcionar essas necessidades para o bebê, não consegue saciar essas necessidades, que é o caso do Gaara, o self acaba criando diversos mecanismos de defesa aí para se proteger dessas angústias geradas pela não saciação aí do self, das necessidades do bebê. Então, o psicanalista Winnicott vai chamar essa defesa, que é como se fosse uma casca aí ao redor do self, vai chamar essa defesa de falso self. E colocando isso para a realidade do Gaara, a gente vê uma criança que não entende nada sobre o mundo, não sabe o que está acontecendo e não tem as suas necessidades sociais de afeto e carinho correspondidas pelo ambiente. Por mais que ele tente se aproximar das pessoas, ele já tem esse destino traçado como arma, como objeto de guerra, então as pessoas acabam rejeitando e o excluindo e o mundo se mostrando o quão ruim o mundo pode ser com pessoas que são diferentes. Com isso, para preservar o seu psicológico de tanto sofrimento, de tanta dor, o Gaara cria esse falso self
que é essa falsa percepção dele mesmo, como se fosse uma armadura escondendo o verdadeiro, num ato aí de uma fachada defensiva dele mesmo, que em casos extremos pode deixar a pessoa aí sem espontaneidade, com sentimentos de vazio, se sentindo vazio e até mesmo esquecendo aí quem ele é de verdade. Afinal, ele virou um cara super solitário, sozinho, violento, agressivo, ele se utilizava de assassinatos para provar sua existência, para mostrar que ele estava ali, fazer o mundo enxergar ele finalmente. E toda essa mágoa e essa angústia acabou gerando inibição social, fazendo com que ele se excluísse do mundo, não só por não querer ter contato com as pessoas, mas também por sentir que ele estava sempre incomodando quando ele estava lá. Enfim, ele para de acreditar nas pessoas e desiste de tentar entender elas, porque afinal, na percepção dele, ninguém nunca tentou entender ele também. Ele se enche de mecanismos de defesa, mais um que a gente consegue notar nele é um proposto por Freud chamado de projeção, que diz basicamente que todos os nossos desejos, sentimentos indesejáveis, motivações, enfim, que nós pegamos esses sentimentos e projetamos nas outras pessoas, para não precisarmos lidar nem sofrer com eles. E no caso do Gara, ele ouviu tanto que era um monstro que ele passou a projetar isso também nas outras pessoas, isso aí que ele estava sentindo, ele se convenceu de que ele era um monstro e também projetava isso demais em quem estava ao redor dele. E é claro que isso trouxe muita, mas muita raiva das pessoas e dele mesmo para ocupar esse lugar aí onde estaria o sofrimento e a angústia de enfrentar essas questões. Então foi meio que substituído pela raiva e rancor. Após muita água rolar nesse anime, lá nas provas Chunin, o Gara apresenta muita estratégia e comportamentos de destaque, sem falar nas lutas aí de tirar o fôlego que o personagem apresenta no anime. Em uma etapa, quando ele precisa lutar contra o Sasuke e ele pretende liberar lá o Shukaku para destruir a aldeia da Folha, ele acaba sendo ferido e acaba fugindo. E logo após isso é quando acontece a batalha que vai mudar a vida inteira dele, não só dele, como também do Sasuke, do Naruto também. Acontece bastante mudança após essa batalha. Inclusive eu tenho um vídeo analisando o Naruto e também um vídeo analisando o Sasuke, caso você queira assistir depois que esse aqui terminar, tá aqui no card. Quando ele foge, ao ser alcançado pelo Sasuke ali, ele acaba batalhando, deixando o Sasuke quase morto, o Naruto alcança os dois e acaba salvando o Sasuke e derrotando o Gara, ultrapassando várias barreiras aí que o Gara impôs pra ele, tanto física quanto psicologicamente. E é um momento onde ele para e observa a semelhança que ele tem com o Naruto, e que por mais que a história deles sejam parecidas, a forma com que eles reagiram a isso foi muito diferente. E ele notou que o Naruto estava cheio de pessoas que se importavam com ele ao redor, e que realmente conseguiu vencer esses obstáculos aí para conseguir ser amado. E o Gara vê pureza nisso, ele passa a admirar o Naruto de uma forma que ele não fazia antes. Ele olhou o Naruto com outros olhos depois dessa luta, que o Naruto sacrificou quase a vida dele para proteger um amigo, o Sasuke. E foi aí que Gara sentiu como se aquela tatuagem que ele fez ali por fazer em um momento solitário, por não entender o que significava amor, que era o que ele buscava, quando ele viu esse ato do Naruto foi como se tudo fizesse sentido, como se ele tivesse realmente entendido qual era a busca verdadeira da vida dele. A infância do Gara e do Naruto foram paralelos muito parecidos, ambos eram insuportavelmente excluídos da aldeia, as pessoas sempre olhavam para eles com desprezo e tudo que eles queriam era buscar o amor, o respeito e a admiração das outras pessoas. No caso, isso do Naruto refletiu como a vontade dele querer ser Hokage, querer ser admirado, porque Hokage é uma figura de respeito. Então o Naruto queria estar num lugar onde as pessoas olhassem para ele finalmente com admiração. E o Gara meio que foi pro caminho contrário disso. Mas no final dessa luta, a gente vê que o Gara começa a observar o Naruto a se questionar, a se auto-questionar do que ele tá fazendo, e principalmente volta a sentir. E isso quebrou boa parte desse falso self que estava envolvido aí, o Gara, que ele estava preso aí nesse falso self, onde ele acreditava ser outra pessoa, que na verdade ele não era, onde ele se vendia aí como um cara frio, solitário, agressivo, violento, quando na verdade ele era um cara que precisava de atenção, que queria amor, e que isso foi negado pra ele por muito tempo. A partir daí, quando dá uma chacoalhada aí nesse falso self do Gara, a gente vê uma nova conduta no personagem, onde aquele pequeno garoto ali que queria apenas ser reconhecido, queria atenção, queria ter algum ponto de referência, queria ter alguém pra amar, ressurgisse aí do interior dele. E logo após 2 anos ele se torna o 5º Kazekage da aldeia, então ele acaba mostrando assim uma compaixão enorme pelo seu povo, com uma vontade de proteção. Inclusive, após sofrer um ataque da Katsuki, ele praticamente se sacrifica ali para salvar a sua aldeia, e logo após todo esse rolê de morte e renascimento, ele acorda cheio de pessoas ao seu redor. Então eu acho que depois desse ato também foi um dos principais momentos do personagem. Eu acho que foi um momento muito marcante também para quem tá assistindo, porque a gente vê o garoto ali que estava sendo excluído pela sua aldeia acordar com diversas pessoas ao redor realmente, genuinamente preocupadas com o estado dele, mostrando que ele realmente conseguiu, assim como o Naruto,
reverter essa imagem aí que tinham rotulado ele desde a infância. Então foi um momento que ele realmente se sentiu muito amado e eu acho que era isso que ele buscou a vida inteira. Então por isso que eu falo que Gaara é a perfeita simbologia do que é o amor, do que é a busca pro amor. Tanto no visual do personagem, ele na marca do corpo dele já tá explícito essa simbologia, quanto na sua personalidade e na sua vontade de amar. E é claro que a história dele, assim como a do Naruto, pode nos ensinar muita coisa de superação e principalmente da forma que a gente lida com as outras pessoas, com a diferença das outras pessoas, né? Acho que é bacana a gente sempre estar atento e refletindo a forma com que a gente aceita o que vem do outro e assim por diante. Se você tá comigo até agora, por favor, não se esquece de deixar o like, que vai ajudar bastante o canal. Se você quiser se sentir à vontade, pode dar uma olhadinha no link da Amazon aqui para presentear o canal com algum livro ou alguma coisa do seu interesse que tenha na lista. E é claro, deixa o seu personagem favorito aqui nos comentários, que pode ser que logo logo ele vire vídeo aqui no canal. Muito obrigada pela atenção de sempre, tchau!